Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo vídeo da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo. No vídeo passado, nós trouxemos uma definição do que é o dispensacionalismo e neste vídeo agora, nós iremos abordar algumas questões importantes relacionadas à definição, tá bom? Nós vimos no vídeo passado que o dispensacionalismo ele é um sistema de interpretação da Bíblia que caracteriza-se por alguns pontos principais. São eles: a interpretação literal da Bíblia, conhecido também como método histórico-gramatical de interpretação, a distinção entre Israel e a Igreja, a crença em dispensações diferentes e também a glória de Deus. Tá? Eu quero tratar com os irmãos neste vídeo sobre algumas definições ruins, ok? Como assim, irmãos? Definições ruins. O que normalmente nós vemos na internet, em entrevistas de pastores, né? E isso muitas vezes acontece, tá, irmãos? Pelo fato do tempo ser curto lá nas entrevistas, por conta do nervosismo desses pastores, né? Muitas vezes em debates teológicos, tá? E esses pastores, eles acabam apresentando uma interpretação ruim do que é o dispensacionalismo. Eles trazem uma definição muito falha, tá? E que definição é essa? Eles dizem que o dispensacionalismo é simplesmente a crença em dispensações. E isso é uma definição falha, né, incompleta, muitas vezes até equivocada sobre o que é o dispensacionalismo, tá bom? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Tem um teólogo muito famoso chamado Alistair McGrath, e o Alistair McGrath, ele, em um de seus livros, ele traz várias definições dos sistemas teológicos e tudo, tá? E ele fala pouquíssimas coisas a respeito do dispensacionalismo, e quando ele vai definir o que é o dispensacionalismo, ele diz o seguinte, observem comigo. O termo, né, ele se refere ao dispensacionalismo, deriva seu nome de uma compreensão acerca da existência de uma série de dispensações, que é a palavra que deriva do grego oikonomia, na história da salvação. Então essa aí é um pouco do que o Alistair McGrath fala a respeito do dispensacionalismo. Gente, muitos dispensacionalistas acabam apresentando uma definição do que é o dispensacionalismo semelhante ao que o Alistair McGrath falou aqui. Quando se pergunta o que é o dispensacionalismo, aí eles falam assim, dispensacionalismo é a crença que existem dispensações. Gente, essa definição é uma definição ruim. Por quê? Ele está partindo do significado do nome. O nome do sistema é dispensacionalismo, ok? Mas isso não significa que falar de dispensações abranja, ou seja, trate de forma completa o que é o dispensacionalismo. Porque o dispensacionalismo ele é um sistema muito mais amplo, não é só a questão das dispensações, tá? Talvez a característica mais importante do dispensacionalismo seja a sua interpretação histórico-gramatical. Tá? Na minha opinião, essa é a característica mais importante. Todo o resto deriva dessa característica, inclusive a distinção entre Israel e a igreja, a crença em dispensações, a questão que o resultado é a glória de Deus. Tá? Então é importante que ao estudar o dispensacionalismo, você possa se aprofundar um pouco mais. Não fique apenas no significado do nome. Isso, gente, vale para o estudo de todos os sistemas teológicos, tá? Não se agarrem à questão da etimologia do nome. Procurem conhecer as características que estão por trás do sistema, ok? Porque se você se apegar apenas ao nome, você vai chegar em definições erradas a respeito daquele sistema. Eu vou tentar ser bem didático, tá? Por exemplo, o meu nome é Júnior, como vocês sabem, né? Algumas pessoas até dizem que Júnior não é nome, né? Mas tudo bem, vamos colocar como sendo meu nome Júnior, né? Há milhares de Júnior pelo mundo, ok? Então, o fato de eu me chamar Júnior não significa que o outro Júnior é igual a mim. Por quê? Cada um de nós que temos este mesmo nome, temos nossas próprias características, nossas idades diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, tá? Então você não pode conhecer alguém apenas pelo nome, ok? Você tem que conhecer a pessoa, saber
onde essa pessoa nasceu, conviver com essa pessoa para você saber das características dela. Então, da mesma forma, você tem que fazer com os sistemas teológicos. Antes de você trazer uma definição do que é um sistema teológico, tá? Seja ele o aliancismo, dispensacionalismo, calvinismo, coisas assim do tipo, antes de você dar uma definição, procure saber quais são as características que formam aquele sistema. Porque na maioria das vezes, o nome que é dado a um sistema é apenas um nome. Não significa muita coisa. É porque o sistema em si, ele tem que ser identificado. E muitas vezes, o nome que é dado para identificar aquele sistema é escolhido de forma bem aleatória. Por exemplo, na questão do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele tem uma complexidade de características enorme. Entre elas, como eu já falei, a interpretação literal da Bíblia, a distinção entre Israel e a igreja, a crença em dispensações, a questão da glória de Deus. Mas o nome do sistema é dispensacionalismo. Então, se você se baseia apenas no nome, você vai pensar que o dispensacionalismo é apenas a crença em existência de dispensações. E não é só isso, ok? Outro exemplo, na questão do calvinismo, né? Ainda hoje, com tanta informação que a gente tem na internet, tem gente que acredita que o calvinismo é um sistema de teologia dos seguidores de João Calvino. Por que, que eles pensam assim? Olha, porque o nome é calvinismo. Então está relacionado a João Calvino, então significa que é um sistema dos seguidores de João Calvino. Né? É uma definição horrível do que é calvinismo, tá? Eu já vi um debate de um cara que se acha o grande apologista da fé cristã, né? Tem até um canal de apologia aí e tal, não vou citar nomes por questão de ética. E esse cara vai para um debate com um calvinista. E enquanto o calvinista, nesse debate, ele está apresentando as suas características, tentando demonstrar porque é que ele acredita que o calvinismo ele é bíblico e tal, né? Aí o apologista lá começa a atacar o calvinista dizendo, ó, você é um seguidor de João Calvino, então você tem que seguir o que está escrito aqui. Aí ele pega um livro lá do João Calvino e cita lá uma passagem, ó, você tem que seguir isso aqui, porque você é um calvinista, você é um seguidor de João Calvino. Cara, um cara que é apologista da fé cristã, ele não sabe o que é calvinismo, ele pensa que calvinismo é o cara ser seguidor de João Calvino. Ele se apegou ao nome do sistema. E ele acabou entendendo errado. Em vez dele estudar as características do sistema, ele acabou entendendo errado. Da mesma forma, acontece com o dispensacionalismo. O pessoal pega o nome, aí pronto, é a crença em dispensações. Não é isso, tá, gente? Não é apenas isso, tá bom? Então eu quero que vocês entendam isso, ó. O fato de alguém crer em dispensações não faz dele um dispensacionalista, tá? Para ele ser um dispensacionalista, além da crença em dispensações, ele tem que entender que o método correto de interpretação é o método histórico-gramatical. Ele tem que reconhecer que há uma distinção entre Israel e a igreja, e ele tem que entender que o resultado de tudo isso vai ser a glória de Deus. Então, todas essas coisas juntas formam o dispensacionalismo, todas essas coisas juntas são as características de um dispensacionalista, ok? Então, assim, ao longo da história da igreja, gente, você vai ver várias pessoas que creem em dispensações diferentes. Isso é básico da interpretação bíblica. Agora, eles são dispensacionalistas? Não necessariamente. Para eles serem dispensacionalistas, eles têm que pegar todas as características do que nós chamamos de dispensacionalismo e juntar elas dentro de um sistema, dentro de uma organização coerente, ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse 7º vídeo, tá? Que é que vocês observem com mais atenção as características, não apenas o termo, não apenas o nome em si. Eu falarei mais sobre isso no próximo vídeo e fiquem com Deus e até lá.